Yom Tov, bom dia ao povo da Techuvá, ao povo que resolveu deixar o sistema religioso, deixar as ordenanças dos homens, as cercas das religiões, os cercados das religiões, as doutrinas e as diretrizes das organizações, para voltar aos ensinamentos do Eterno. Eu desejo uma boa manhã, um bom final de semana e uma boa semana também que está se aproximando. Ontem tivemos uma parte do estudo da porção Lech Lecha, vai por ti, e hoje nós vamos continuar essa porção que é toda, essa semana ela é toda dedicada a Abraão, o patriarca, nosso patriarca. Ontem ficamos lá na batalha, que Abraão iria diferir contra os 4 reis. E segundo os estudos dos sábios, ele foi só apenas com o seu criado Eliezer, que era um presente. Esse criado foi um presente do rei Nirode. Então, disse Adonai: considerei a Eliezer a força de todas as 318 pessoas que ficaram para trás. O valor numérico do nome Eliezer é 318. Quando você conta as letras em hebraico e soma, cada uma tem um valor numérico, e quando você soma, o valor dá 318, no caso do nome de Eliezer, indicando claramente que seu mérito equivale ao de todos os outros juntos. A cultura judaica, eles dão muita ênfase aos números, que é chamado de Gemátria, e eles estão inseridos na Torá, e são essas contagens que os Ketuvim, que os contadores fazem, que nos dá digamos assim, a autenticidade da Torá hoje. Nos garante que ela não foi modificada, que ela não foi adulterada. Quando eu falo Torá, eu falo dos 5 primeiros livros que foram ditados pelo Eterno a Moshe. Como Yeshua disse, nem o Code, nem o Codse e nem o Yud será tirado da Torá. Avram tinha 3 alunos que eram príncipes hermoritas: Ané, Escol e Manré, que se ofereceram: nós vamos proteger seus bens enquanto você está fora. Abraão e Eliezer foram em busca do inimigo ao cair da noite. Os 4 reis já tinham viajado para o norte, até a Síria, mas Adonai milagrosamente encurtou o caminho para Abraão e seus homens. A noite da perseguição era a noite da Pessá, e Adonai disse: na primeira metade da noite até o meio da noite, Abraão esforçou-se em minha honra, pronto a sacrificar sua vida. Em troca, reservarei a segunda metade desta noite, a noite de Pessá, para realizar milagres a seus descendentes no Egito. Que legal, né? Como as coisas do Eterno são programadas. Ele nos dá aviso. Cabe a nós estarmos atentos, e cheios da sua ruá,
da sua presença para perceber esses avisos. O exército de Quedar-Laomer era imenso, milhares e milhares de soldados. Abraão não se atreveria a atacá-lo, mas quando olhou para cima, viu a Shekinah e as hostes celestiais ao seu lado, prontas para ajudá-lo. Adonai auxiliou de maneira sobrenatural. Toda vez que Abraão pegava a terra para jogar no inimigo, estas se transformavam em arcos e flechas. Mas quando os últimos atiravam flechas, estas se transformavam em pó. O tzadik Nahu Ish Ganzu foi assim chamado devido à fama por causa de seu lema. Ganzu Letová, é tudo para o bem. Não importa qual a aprovação que se abatesse sobre ele, permanecia firme em sua convicção de que nenhum mal vem dos céus, mas que tudo aquilo que acontece a uma pessoa é para o bem. A gente lembra aqui que Tiago, ele cita algo parecido, né? Quando ele diz que tudo é para o bem. Tiago, ele fala isso. Vai ver que ele lia Ganzu. Certa vez, os judeus da terra de Israel desejavam enviar um presente ao imperador romano. Procuraram um emissário e decidiram: vamos enviar Nahu, um tzadik de tamanha estatura que por causa dele milagres acontecem. Um baú de pedras preciosas e pérolas foi confiado a Nahu, e ele empreendeu a viagem a Roma. No caminho, pernoitou em um hotel, uma estalagem. Durante a noite, o estalageiro levantou-se e abriu o baú de Nahu. Quando descobriu o precioso conteúdo, roubou todo o tesouro e substituiu por terra. Nahum conferiu o baú na manhã seguinte e percebeu que estava cheio de terra, em vez de diamantes. Mas não se perturbou, imagina. Simplesmente disse, como de costume, tudo é para o bem. Quando o imperador abriu o baú e descobriu cheio de terra, ficou furioso e decretou: todos os judeus serão exterminados por zombarem de mim. O mensageiro que trouxe esta terra está condenado à morte. É para o bem, disse Nahum. Sem perder a compostura, o profeta Eliahu apareceu na forma de um dos ministros e sugeriu ao imperador: seria possível que os judeus tenham enviado terra de seu patriarca Abraão? Aquela terra é conhecida como milagrosa. Quando Abraão apanhou um pouco da terra e atirou aos 4 reis poderosos, ela transformou-se em flechas mortíferas. Naquela ocasião, o imperador estava em guerra com outro país. E como tinha dificuldades para dominá-lo, decidiu testar a terra em seus inimigos. Atirou-a sobre eles e veja só, a terra foi transformada em armas mortais, levando a pânico ao campo inimigo. O rei ficou profundamente impressionado. Liberte o notável emissário dos judeus, ordenou.
encha o baú com diamantes e envie-o de volta com ele. Nahum retornou à terra de Israel e no caminho passou pela mesma estalagem onde estivera na ida. Curioso, o dono do albergue perguntou que tipo de recepção lhe fora dada pelo imperador. Nahum relatou o milagre. Cheio de alegria, o estalageiro encheu outra caixa com areia e ofereceu como presente ao rei, ao imperador. Como é a ganância do homem, imagina. O que está me trazendo? Perguntou o rei. Terra milagrosa que se transforma em flechas, respondeu o estalageiro. O rei ficou contente e levou a terra consigo para a guerra. Porém, para o estalageiro, nenhum milagre aconteceu. A terra continuou sendo simplesmente terra. Caiu ao chão sem matar uma mosca. O rei ordenou que o estalageiro fosse executado. Essa história ensina o grande mérito de nossos antepassados, que é o esteio de todas as sucessivas gerações. Abraão se recusa a pegar qualquer objeto dos despojos. Abraão obteve uma formidável vitória. Matou 16 reis inimigos, entre eles Nimrod, que tinha jogado Abraão no forno. Lembra da última Paraxá? Eles contam essa história. Apenas devolva-me os capturados, disse o rei de Sidom a Abraão. Os despojos são todos seus. Se tivéssemos sido destruídos pelos inimigos, teriam levado todos os nossos pertences. Uma vez que nos salvou, nossa fortuna é sua. Ofereceu a Abrão a fortuna de 16 reis. Abrão ergueu a mão para Adonai e exclamou: Juro que não tocarei em nenhuma parte do despojo desta guerra. Adonai prometeu me abençoar com riquezas e já cumpriu sua promessa. Possuo muito gado, ouro e prata. Não quero que você, mais tarde, reivindique: eu tornei Abrão rico. Apenas dê a Ener, Escol e Manré o que merecem por terem cuidado de nossos pertences. Para mim, não quero nada dos seus haveres, nem mesmo um fio de cordão de sapato. Ao não aceitar o butim, Abrão santificou o nome de Adonai no mundo. Demonstrou que não foi ele quem venceu, mas sim foi Adonai quem conduziu a guerra. Abraão devolveu ao rei de Sidom tudo o que lhe pertencia e conduziu os homens e mulheres cativos, Lote dentre eles. Contudo, não conduziu as crianças. Abraão levou as crianças à sua casa e ensinou-as a servir a Adonai. Esperava que as crianças ainda não corrompidas dessem bom resultado final, uma vez separadas da maléfica influência de Sedom. Abraão conseguiu mais tarde todas aquelas crianças reconhecessem sua fé em Hashem, Adonai, e tornaram-se seguidores de Abraão. Adonai disse a Abraão: todos os despojos da guerra, na verdade, pertenciam a você, mas você está satisfeito com o que já tem. Hei de recompensá-lo. Você disse: não quero nada, nem um fio ou um cordão de sapato. Como recompensa, darei aos seus descendentes a mitzvah de tzitzit, que tem 4 duplos, fio em cada canto. Por suas palavras, nenhum cordão de sapato vou recompensá-lo, com a mitzvah de halitzá, pela qual a mulher tem de abrir o cordão do sapato do seu cunhado. Nós vemos
exemplo disso, lá em Devarim, Deuteronômio, né? Que é em 25, 7 a 10, que é o Titse. Vemos que Abraão não perdeu nada quando recusou o dinheiro que o rei de Sidom lhe ofereceu. O tzitzit é aquele manto que nós colocamos, ele é um retângulo, né, um retângulo com um buraco no meio que você coloca a cabeça dentro e fica uma parte para frente e uma parte para trás. A parte da frente tem 2 nós em cada ponta, um nó em cada ponta, né, que ali representa os mandamentos do Eterno, e atrás também tem mais 2 pontas. Os judeus costumam usar esse digamos assim, avental, Yeshua usava, e é esse, né, que Yeshua disse que eles alongam suas franjas, né, para parecerem, faziam bem bonito, para parecerem que eram santos. Adonai recompensou os seus descendentes com 2 mitzvot. Além disso, mais tarde, Adonai conferiu a Avram grandes bênçãos. Shem, também chamado de Malquisedeque, que as Bíblias romanas traduziram por Melquisedeque, né? O nome é Malquisedeque, Sedeque vem de justo, de paz, benevolente. Dá as boas-vindas a Avram. Olha quem era Melquisedeque, que os cristãos tentam dizer que era Jesus, né? Só que Jesus foi um profeta. No caso, Yeshua foi um profeta, né? Seu corpo físico jamais existiria antes de seu nascimento. A promessa existia do Mashiach, mas sem essa de mistificar a presença de Yeshua antes de seu nascimento. O que existia antes de seu nascimento era a Ruach que habitava nele, que é a presença do Eterno. Essa sempre existiu. Então Shem dá as boas-vindas a Avram, o filho de Noa. Shem era um dos filhos de Noa. Ele ainda vivia. Era um tzadik que sempre serviu a Adonai. Ele se mudou para Jerusalém, né, que dizem que ele era de terra de Salém, né, que naquele tempo se chamava Salém. E lá, regularmente, oferecia sacrifícios para Adonai. Com quem Shem aprendeu a oferecer sacrifícios? Com o pai, claro, com Noa. Fundou uma yeshivá, onde o reconhecimento e sabedoria do Eterno verdadeiro era ensinada. Ele era conhecido como Malquisedeque, que quer dizer rei justo. Malquisedeque, rei justo, e também quer dizer rei da cidade da justiça. Malquisedeque ficou sabendo a respeito da milagrosa vitória de Avram sobre os 4 reis. E quando Avram voltava da guerra e se aproximava de Jerusalém, Malquisedeque saiu para receber Avram e louvar a Adonai. Se encontrar com Abraão e louvar a Adonai. Trazia consigo pão e vinho para alimentar os homens cansados e famintos. Uma vez que Abraão e Shem viviam a uma distância considerável um do outro, não se conheciam, e ambos antecipavam este encontro com apreensão. Não queriam, né? Ficavam... Os pensamentos de Abraão eram: Shem certamente me amaldiçoará. Estou voltando de uma guerra na qual matei um de seus filhos e 3 de seus netos. Shem temia, pensando: Abraão deve me odiar. Meus descendentes perversos colocaram em perigo.
mortal. Na verdade, Abraão viera a Jerusalém para apaziguar Shem, e Shem deu as boas-vindas a Abraão com alimentos, a fim de demonstrar que não guardava maus sentimentos em seu coração. Os dois homens de elevada estatura encontram-se. Shem, longe de amaldiçoar Abraão, o abençoou. Abençoado seja Abraão pelo mais elevado Criador do céu e da terra, e abençoado pelo mais elevado Criador que faz seus inimigos caírem perante você, exclamou Shem. Abraão deu a Shem 1/10 dos despojos de guerra. Abraão foi o primeiro homem a separar a Maassé, o dízimo, de seus ganhos. Adonai promete a Abraão que seus descendentes serão tantos quanto as estrelas. Depois de ganhar a guerra contra os 4 reis, Abraão está preocupado. Talvez os amigos desses poderosos reis vão se unir contra mim e me atacar. Mas Adonai assegurou a Abraão: mesmo que todos os seus inimigos se unam contra você, hei de protegê-lo. Abraão também preocupou-se: matei seres humanos na guerra. Será que havia algum homem virtuoso dentre eles? Não tema, consolou Adonai. Você arrancou os espinhos daninhos do solo. Abraão ainda não estava sossegado. Será que minha porção no mundo vindouro já foi consumida neste mundo? Após ter sido milagrosamente salvo da fornalha de Nimrod, sagro-me agora vitorioso sobre um exército de 4 poderosos reis. Será que, por conseguinte, não receberei recompensa alguma no Olam Rabá, no mundo vindouro? Veja a qualidade de justiça que Abraão tinha em seu coração. Ele se preocupava com tudo, né, a ponto de achar que ele foi injusto com alguém. E ficava pensativo quanto a isso. Mas Adonai o tranquilizou. Apesar dos milagres que você experimentou, não subtraí nada de sua recompensa futura. Você mereceu todos os milagres que fiz para você, pois não empreendeu nenhuma de suas ações para si mesmo, mas apenas em minha honra. Portanto, sua plena recompensa está reservada. Abraão então rezou: Adonai, foste tão bondoso em fazer milagres para mim durante a guerra, sei que me reservas ainda mais bênçãos. Mas para que me servem? Tudo o que me der não terá valor algum aos meus olhos, uma vez que sou estéril. Não tenho um filho que possa continuar a ensinar as pessoas sobre ti, depois que eu morrer. Em vez disso, meu servo Eliezer, que ensina minha Torá às pessoas, ficará como líder. Não temas, disse Adonai, consolou Abraão. Terás um filho, mestre do universo. Objetou Abraão: previ nas estrelas que não posso ter filhos. Esqueça a astrologia, disse Adonai a Abraão. Seu destino está acima das previsões das estrelas. Aconteceu certa vez que Rabi Ianai e Rabi Yohanan estavam nos portões de Tiberíades. Estavam de pé, lado a lado, os 2 astrólogos não-judeus, que observavam todos os trabalhadores, conforme esses se dirigiam ao seu trabalho pela manhã. Está vendo aqueles 2 homens lá, no meio daquele grupo de operários? Perguntaram os sábios. Esta manhã estão indo para o trabalho, mas jamais retornarão vivos. Seu destino é morrerem picados por uma cobra. Rabi Ianai e Rabi Yohanan esperaram até que os operários voltassem da jornada. Avistaram os 2 operários sobre os quais os astrólogos falaram. Não
disseram que não seriam vivos do trabalho, não sairiam vivos do trabalho, pois seriam picados por uma cobra venenosa? E queriam os sábios. Sim, confirmaram os astrólogos, mas voltaram em paz, retrucou os sábios. Retrucaram os sábios. Os astrólogos chamaram os 2 trabalhadores e perguntaram: o que fizeram hoje? O mesmo que em todas as manhãs, replicaram. Rezamos a Shema e a Amidah e fomos trabalhar. Vocês são judeus? Exclamou os astrólogos. Previsões de astrólogos não se aplica a judeus. Então entenda isso. Não se aplica ao povo do Eterno. Misticismo, feitiçaria, não se aplica, principalmente a astrologia, não se aplica ao povo do Eterno. O destino dos filhos de Israel são absoluto. Aliás, não é absoluto. Tem o poder de modificá-lo através de preces, tzedakah e méritos, né, da pessoa. Méritos interior. Que a pessoa aprende, que a pessoa escolhe, pois não é o Eterno quem nos modifica, somos nós que buscamos ser modificados. Ele disse: se chegue a mim, eu me chegarei a vós. Mas as religiões, elas tentam inverter isso, que é para, quando acontecer alguma coisa, você não se tornar o culpado e com isso não pedir perdão. Adonai conduziu Abraão para fora da tenda. Olhe para o firmamento, ordenou ele. Abraão viu uma grande estrela brilhar no céu. Esta estrela representa você, disse-lhe Adonai. Você é como uma grande estrela que ilumina o mundo. Agora olhe de novo. Abraão viu 2 estrelas. Estas 2 estrelas são você e seu filho, disse Adonai. Então Abraão viu aparecer 3 estrelas. Elas representam você, seu filho e seu neto. Abraão, Isaac e Jacó. Disse Adonai. Quando Abraão olhou de novo para o céu, havia lá 12 estrelas. Haverá 12 tribos, explicou Adonai. De repente havia 70 estrelas. Você terá 70 descendentes indo para o Egito, predisse Adonai. Logo todo o firmamento se cobriu de estrelas, de um extremo ao outro. Tão numerosos serão os seus descendentes, prometeu Adonai a Abraão. Serão demais para poder contar. Abraão teve fé em Adonai e não lhe pediu nenhum sinal para provar sua palavra. De que maneira o povo judeu é como as estrelas? As estrelas cintilam no firmamento, sob sua luz. Mesmo quem caminha na escuridão da noite não se perderá. Todo judeu, homem ou mulher, possui uma luz interior, conhecimento e moral suficiente para influenciar amigos e conhecidos, trazendo-os das trevas para a luz espiritual. No caso, a gente tira a palavra espiritual aqui, trazendo para a luz do eterno, porque essa palavra espiritual, ela está inserida aqui no texto, mas ela não existe no hebraico. A palavra que existe no hebraico é ruá, presença, mover, sopro. Então, nós que somos da Techuvá, nós temos essa luz, que mais para frente eu vou falar sobre a menorá, e a menorá explica como é que essa luz procede de nós, que é o candelabro. Em algumas paraxás para frente nós vamos estudar sobre isso. E essa luz é quem serve, para trazer as outras pessoas para a luz também, para o caminho da Techuvá, que é o caminho do retorno, o caminho do arrependimento. Rayon Yom. Quando alguém fica de pé no chão e ergue os olhos para o céu, as estrelas parecem pontinhos brilhantes. Na verdade, as estrelas são maiores que a Terra, se nos aproximarmos dela. Podemos começar a avaliar seu tamanho e beleza.
Esse outro texto aqui está inserido no sistema heliocêntrico, né, que talvez a pessoa que escreveu não tenha conhecimento da Terra plana e então avaliou desta forma. Mas o mesmo se aplica a um judeu ou a um seguidor da Techuvá. Superficialmente, a gente quando fala judeu aqui, nós não estamos falando do judaísmo, e sim as pessoas que seguem os ensinamentos de Abraão. Qualquer um pode se tornar filho de Abraão hoje. Sempre foi assim. Qualquer um, independente da nação que nasceu, da cor, da pele, do credo, você pode se tornar um filho de Abraão e ser merecedor também de suas bênçãos. E não vai imaginando que as bênçãos são materiais, só porque Abraão era rico, né, você acha que você vai ser rico também. Lembre-se que o principal presente que o Eterno deu ao homem, principal bênção, foi a Torá, foi a sua palavra, porque ela é eterna. O resto não é eterno. Então o Adonai, ele não dá coisas passageiras, ele só dá coisas boas, preciosas. Adonai também refere-se ao povo judeu como seu Eretz Shevetz. Shevetz. Não é o Chevette carro, tá? A terra desejável. Malachi 3,12, o Baal Shem Tov explica a analogia da seguinte maneira: quando alguém cava a terra, pode encontrar os tesouros mais valiosos, como prata, ouro, diamantes, etc. Similarmente, em todo o tzadik, ou todo judeu, ou todo seguidor da Techuvá, filho de Abraão, mesmo que esteja afastado, há riquezas ocultas nele. É necessário cavar e procurar dentro deles, ajudando-os a trazer seus tesouros até a superfície. Rayon Yon. Berit ben Rabetarim. Adonai promete a Abraão que seus filhos herdarão a terra de Canaã. Todo predito a Abraão o nascimento de um filho. Adonai agora também prometia que seus descendentes herdariam a Eretz de Israel, a terra de Israel. Como posso ter certeza disso? Pergunta Abraão. Dê-me um sinal de que eles realmente herdarão a terra. A razão de Abraão buscar um sinal era o temor de que assim que seus descendentes pecassem, Adonai não mais lhe permitissem continuarem a morar na terra santa. Adonai assegurou a Abraão: mesmo se pecarem, preparei-lhes um meio de expiação, os corbanotes, sacrifícios. Mas ainda farei um acordo contigo como sinal. Isso é uma midrash, tá? Naqueles tempos, as pessoas selavam um pacto cortando animais em pedaços e andando entre eles. No caso, essa parte aqui não é midrash, essa parte está na Torá. A midrash ela vem depois, quando ele fala de purgatório e inferno aqui. Que o catolicismo aproveitou isso lá, o Dante de Alighieri também aproveitou algumas coisas para criar essas ilusões. Era uma maneira de dizer: se eu não cumprir minha parte do acordo, mereço ser cortado em pedaços como estes animais. Adonai ordenou a Abraão: pegue 3 bezerros, 3 cabras, 3 carneiros, um pombo e uma pomba. Abraão assim fez. Então ele cortou os animais em 2, exceto os pássaros que Adonai lhe disse para não cortar. Assim Adonai demonstrou a Abraão também a natureza dos futuros sacrifícios com os animais, representando as várias oferendas. Abraão arrumou os pedaços em 2 filas. Quando eles foram estendidos, poderosas aves de rapina se
precipitaram do céu para baixo para devorá-los. Abraão os enxutou. Esse foi um sinal. No futuro, os idólatras, que são comparados às aves de rapinas, tentarão destruir os descendentes de Abraão, o povo judeu. Mas Adonai salvará os judeus também pelo mérito de seus antepassados, ou de seu antepassado Abraão. Então Adonai fez Abraão cair num sono profundo e lhe mandou um sonho profético. Veja que é um sonho profético e é uma midrash. Abraão sentiu um grande temor e uma escuridão o envolveu. Isso era um sinal de que os seus descendentes, os judeus, passariam por dificuldades. Abraão sentiu seus filhos escravizados no exílio do Egito e os redimirei do exílio egípcio. E também punirei seus algozes e partirão com uma grande fortuna. Finalmente voltarão a Eretz de Canaã. Expulsarão de Eretz Canaã as nações que ali viviam e herdarão a terra, anunciou Adonai a Abraão em sonho. A visão continuou. Abraão viu seus filhos expulsos de sua terra e conduzidos a 4 diferentes exílios. Primeiro o exílio babilônico, depois o persa, e então o grego e finalmente o romano. Saiba, disse-lhe Adonai, que da mesma forma como puni seus adversários egípcios, assim julgarei todos os torturadores do meu povo judeu. Saiba que da mesma forma que os dispersei, assim os reunirei. Saiba que da mesma forma que os escravizei, assim os redimirei. Adonai explicou então a Abraão, em vez de bani-los de sua terra para expiar seus pecados, bani-los de sua terra para expiar seus pecados, tenho outra alternativa. Abraão teve a visão de outra cena, uma fornalha ardente do Guerrinom. Mais tarde a gente vai falar sobre o que é Guerrinom, né? Que aqui ele diz assim mais ou menos que é o purgatório. Em vez de puni-los neste mundo, a gente tem que entender o que é uma midrash. Uma midrash está fora totalmente do que poderia existir na realidade, né? Ela é uma coisa totalmente absurda, né? E Yeshua usava muito coisas absurdas para explicar a realidade. Em vez de puni-los neste mundo, Adonai explicou-lhe, é possível serem limpos de pecados através do fogo do Guerrinom. Você sabe que o fogo purifica, claro, né? Mas extermina também. No mundo vindouro. Agora escolha por qual dos dois você quer seus filhos. Quer que seus filhos passem se pecarem. Guerrinom ou exílio? Para Abraão, a escolha era agonizante. Por um lado, sabia que tribulações neste mundo passageiro eram mais fáceis de suportar que o sofrimento do Guerrinom. Contudo, como poderia pedir o exílio para seus filhos sem saber se sobreviveriam? Talvez se assimilassem entre as nações e desapareceriam para sempre. Apenas quando Adonai assegurou a Abraão que o povo judeu nunca cessaria de existir do mapa da história, mesmo no exílio, é que Abraão optou pela punição do exílio. Enquanto Abraão sonhava tudo isso, o sol se pôs, Adonai fez descer uma espessa escuridão, Abraão viu o forno fumegante e uma chama ardente passar entre os pedaços dos animais. O forno fumegante é a chama ardente, eram os mensageiros, Melahim de Adonai. Quando esses passaram entre os pedaços, era como Adonai mesmo estivesse passando por eles. E desta maneira selava o acordo com Abraão. Assim, Adonai fez um pacto com Abraão, prometendo-lhe que seus filhos herdariam a Eretz de Israel. Esse acordo é conhecido como Berit Be-Habetarim, o acordo entre os pedaços dos animais. Abraão casa-se com Agar, que dá à luz a Ismael. Abraão e Sarai viviam na Eretz de Israel há 10 anos. Gente, eu vou parar por aqui, porque agora nós vamos entrar na história de Sarai e eu vou deixar essa história para o próximo vídeo, né? Eu desejo a vocês um bom final de tarde, né? Vamos recitar agora a Bericat Kohanim, mais uma vez, né? E o que é que a gente aprende aqui é que mesmo com dificuldades, né, com provações que nós passamos na nossa vida,
o Eterno prometeu que nos daria alívio sempre, nos daria um escape sempre. E a Birikat Kohanim, né, eu vou recitar ela em hebraico, e dessa vez eu vou falar ela em português, que ela fica lá, né, no Deuteronômio 22. Né? Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka Isa Adonai panavelecha, veyaselecha Shalom. Essas palavras Adonai falou a Moshe, dizendo: fala a Aaron e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Adonai sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei para cumprir as mitzvot de Adonai, os mandamentos do Eterno Criador. Até mais.